Olá, pessoal! Então, dando continuidade às nossas aulas de matemática financeira, hoje nós vamos estudar valor presente. Então, o valor presente de um fluxo de caixa é o valor monetário, PV, do ponto zero da escala de tempo, que é equivalente à soma das suas parcelas futuras descontadas para o ponto zero com uma determinada taxa de juros. A taxa de juros utilizada para descontar as parcelas futuras do fluxo de caixa é denominada taxa de desconto. Essa taxa de desconto nós vamos estudar na próxima aula, tá? Então, hoje nós vamos ver como calcular o valor presente nos fluxos de caixa, ou seja, o valor monetário do ponto zero da escala de tempo sem juros. Então, nós vimos nas últimas aulas que é possível calcular o valor presente ou saldo inicial quando eu tenho, por exemplo, um PMT, uma taxa de juros e o meu prazo, eu consigo achar o meu PV. Então, vejam o exemplo que eu trouxe hoje para vocês. Calcule o valor presente do fluxo de caixa com uma taxa de juros de 15% ao ano e 20 parcelas mensais iguais de 1.800 no regime de juros compostos. Então, nessa situação, primeiro nós precisamos converter essa taxa. Então, para ter uma taxa efetiva, eu fiz o cálculo ali onde eu coloco o N12, porque nós estamos falando de uma taxa ao ano, e um ano tem 12 meses, então coloquei 12 por causa dos meses, 100 como PV, 115 como FV, porque 100 mais 15%, 115 reais, e nós achamos essa taxa de 1,71%. Agora, com a taxa efetiva, tendo o PMT, o número de parcelas, nós conseguimos achar o PV. Então, verifique ali nessa situação, nós achamos um valor principal de R$ 31.929,51. Um cálculo fácil que vocês já sabem resolver com tranquilidade. É importante vocês fazerem esses cálculos na HP para ir acompanhando e compreendendo o que foi feito em cada exercício, tá? Então, além de calcular o valor presente quando nós temos taxa, prazo e parcelas, nós podemos achar o valor presente quando nós temos taxa, prazo e montante. Então, vamos ver esse exemplo que eu trouxe. Calcule o valor presente do fluxo de caixa com uma taxa de juros de 1,99% ao mês, prazo de 1 ano e montante de R$ 5.000 no regime de juros compostos. Então, nessa situação, a nossa taxa está ao mês, porém o nosso prazo está ao ano. Então, nós vamos mudar esse prazo de ano para 12 meses. Então, colocando as informações na HP, nós teríamos 1,99i, 12N, montante de 5.000, então FV de 5.000, achamos o PV. Então, nessa situação, o nosso PV ficou de 3.947,11. Então, como é um valor principal, é o nosso capital. Este capital vai gerar um montante, então é como se eu tivesse aplicado 3.947,11 e depois de um ano eu vou ter R$ 5.000. Então, esse cálculo é feito para achar o valor presente, o PV da calculadora, o capital. Mas na aula de hoje a gente vai ver como nós fazemos para achar PV quando as parcelas são diferentes. Então, nessa situação, nesse fluxo de caixa, que está aí na tela de vocês, está dizendo assim: calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado no diagrama a seguir, com uma taxa de juros de 8% ao ano no regime de juros compostos. Então, nós temos aí um fluxo de caixa, onde nós temos na horizontal os anos, e nós começamos ali com o PV,
que seria no meu dia atual, né? No momento zero, não sei qual é esse PV. Eu tenho 3 pagamentos de R$1.000, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, e no quarto ano eu tenho um pagamento de R$3.000. Como que eu faço para calcular o PV nessas situações? Não posso usar PMT porque a última parcela é de R$3.000. Então, vocês vão usar tanto PMT como FV. Então, observem ali, eu fiz primeiro o cálculo para I8, N3, porque são 3 pagamentos de R$1.000, PMT 1.000 e achei o PV. Só que a conta não terminou aí. Então, de 3 pagamentos de 1.000, que seria R$3.000, o PV é 2.577,11. No caso do R$3.000, eu usei o I 8%, o N4, porque é no quarto ano, FV 3.000 e achei o PV de 2.205,09. Para achar o saldo inicial de todo esse diagrama aqui, de todo esse fluxo de caixa, eu somo os dois valores presentes, os dois PVs, e eu vou ter o valor presente deste fluxo de caixa. Então, foram feitos 3 pagamentos de 1.000, um pagamento de 3.000, totalizando 6.000, e o saldo inicial foi de 4.782,19. Então, agora é uma outra maneira de resolver esse exercício, sem utilizar o PMT. Independente, os dois vai dar o mesmo resultado, mas são maneiras diferentes que vocês podem resolver exercícios assim, onde as parcelas não são todas iguais. Então, nessa situação foi feito da seguinte maneira. Eu fiz o N1, como no primeiro ano teve um pagamento de R$1.000, eu usei 8 para taxa, N1, FV R$1.000 e achei um PV de R$925,93. O mesmo processo eu fiz para N2, para o pagamento de R$1.000 no segundo ano, achei um PV de 857,34 e fiz um terceiro cálculo para N3, PV FV 1.000 e achei o PV de 793,83. Observem que quanto maior o prazo, menor vai ser o meu PV, porque ele vai ter um rendimento de juros maior. E o último, como foi feito no exemplo anterior, N4, FV de R$3.000, eu tive um pagamento de R$3.000 e achei o PV. Então, nesta maneira de resolução, eu não uso o PMT, eu uso apenas FV e PV. Somando todos os valores presentes, eu obtenho o valor presente total. Então, o mesmo 4.782,19. Agora, nós temos outro exemplo de fluxo de caixa, onde os pagamentos são iguais, mas tem um momento que não tem o pagamento. Então, vamos ler ali. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado no diagrama a seguir, com taxa de juros 1% ao mês no regime de juros compostos. Então, a pessoa fez pagamentos de R$10 no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto mês. No quinto mês, ela não fez pagamento. No sexto, no sétimo e no oitavo mês, ela fez pagamento de R$10 também. Como que eu faço para calcular o valor presente nessa situação? Então, um pouquinho mais complicado aqui, porque eu preciso fazer o PV para o PMT de 4 parcelas iguais de R$10. Olha ali o primeiro cálculo que eu fiz, e 1%. N4, PMT 10, acho o PV de R$ 39,02. Depois, é necessário fazer o I 1%, o N5, o PMT 10 para achar o PV. Vai dar um PV de 48,53.
calma, esse cálculo vocês vão ter que esperar um pouquinho para vocês conseguirem entender por que nós usamos esse PMT de 5, n igual a 5. Eu fiz mais um cálculo para n igual a 8 e PMT 10 e calculei o PV que deu 76,52. O que é necessário fazer agora? Eu preciso pegar esse PV com N8 e subtrair do N5. Por quê? Eu vou descontar esses 5 meses como se eles não tivessem sido pagos, porque no N8 estão entrando 8 parcelas. Então, eu preciso descontar essas 5 primeiras parcelas para sobrar aquela sexta, sétima e oitava. Depois de ter calculado ali o PV para N8 menos 5 e PMT para N igual a 4, eu preciso somar esses dois valores para ter o PV total desse exercício. É um pouco complexo, né, gente? A gente tem que desmontar esse fluxo de caixa para conseguir achar esse único valor presente. Então, nós fizemos 3 cálculos para conseguir chegar no PV do exercício total de R$ 67,01. Agora, nós vamos fazer um exemplo onde nós temos PMT com valores diferentes e nós precisamos achar o PV. Então, vamos ler ali. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado no diagrama a seguir, com uma taxa de juros de 1% ao mês no regime de juros compostos. Ele tem 3 pagamentos de R$ 200 e mais 3 pagamentos de R$ 100. Então, como que eu faço para achar esse valor presente? Eu preciso achar ali, usar o N, 3, o I, 1%, o PMT de 200 e acho o PV de R$ 588,20. Depois, eu fiz um outro cálculo de I, 1%, N3, PMT R$ 100 e achei um PV de R$ 294,10. E por último, eu fiz um I de 1%, N6, R$ 100 PMT e PV R$ 579,55. Então, vamos interpretar agora essa situação. Primeiro, os 3 pagamentos são normais e eu achei o PV de R$ 588,20. O problema está na segunda parte, porque eu preciso fazer o N de 6 meses e descontar esses 3 meses que não foram pagos R$ 100, eles foram pagos R$ 200. Então, para que eu consiga achar o valor presente deste fluxo de caixa, eu pego quando o N é 6, subtraio o PV quando o N é 3 para PMT 100 e com isso eu consigo achar essa quarta, quinta e sexta parcela de R$ 100. E para achar o valor presente do fluxo de caixa, eu somo 588,20 mais essa diferença do 579,55 com o 294,100. Assim, eu tenho as 3 primeiras parcelas de 200 e as 3 últimas parcelas de 100, totalizando um valor presente de R$ 873,65.